Sabe, às vezes a gente olha para uma história de quase 2000 anos atrás, pães, peixes, e pensa, o que isso tem a ver com o nosso mundo hoje? Com a fome, com a nossa responsabilidade? Bom, a conexão é muito mais forte do que parece. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos tentar imaginar a cena. O sol já baixando, uma multidão enorme, cansada e com fome. E no meio de tudo isso, um gesto de compaixão que vai ecoar pela história. Os evangelhos contam que Jesus olha para aquela gente e vê um rebanho sem pastor. Ele sente uma compaixão profunda. E olha que interessante, não é uma compaixão só espiritual. Ele se preocupa com a fome física deles, com o ser humano por inteiro, corpo, mente e espírito. E aí vem o desafio, que parece impossível. 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. A resposta de Jesus para essa situação vem em 4 ações bem simples, mas que carregam um significado gigantesco. Ações que mais tarde se tornariam o roteiro do principal sacramento da igreja. E aqui está o ponto central. Prestem atenção nessas 4 ações, que são o coração da Eucaristia. Primeiro, ele tomou o que existia, o pouco que estava disponível. Depois, deu graças, um gesto de reconhecer que tudo vem de Deus. Em seguida, ele partiu o pão, um ato de quebrar para poder compartilhar. E, finalmente, distribuiu para todo mundo. É a prova de que quando a gente coloca o pouco que tem à disposição dos outros, a partilha não diminui, ela multiplica, ela gera abundância. E o resultado? Incrível! Não só todo mundo comeu e ficou satisfeito, como ainda sobraram 12 cestos. Esse número não é por acaso não, hein? Ele simboliza as 12 tribos de Israel, para mostrar que a generosidade de Deus é superabundante. É mais do que o suficiente para todo o seu povo. Ou seja, o milagre não era só sobre a comida, era um sinal de algo muito maior que estava por vir. Mas esse milagre todo, esse pão material, era só o começo. Jesus estava usando aquilo para falar de uma fome muito mais profunda e de um alimento que dura para sempre. O milagre dos pães foi uma espécie de preparação, bem parecido com o maná que caiu no deserto para o povo de Israel. Só que agora, Jesus se declara como o pão verdadeiro, o pão eterno, muito superior a qualquer comida da terra. Essa afirmação é de uma ousadia tremenda. Pensem bem, ele não está oferecendo só um ensinamento ou uma filosofia. Ele está oferecendo a si mesmo como alimento. É algo que conecta o ato físico de comer com a realidade espiritual da salvação. E com isso, ele prepara o terreno para o que ia acontecer na última ceia. Só que quando a gente chega na última ceia pelo Evangelho de João, tem uma virada na história. Uma surpresa que revela o sentido mais profundo da Eucaristia. A gente conhece bem a cena da última ceia, certo? Mas no Evangelho de João tem um detalhe. Na verdade, falta um detalhe importantíssimo. O autor, de propósito, não coloca aquelas palavras que a gente conhece dos outros evangelhos. Isto é o meu corpo. No lugar dessas palavras, João narra a cena do lava-pés. A mensagem é direta, é impossível não entender. Para João, a Eucaristia não é um ritual passivo, é um chamado para a ação. Receber Cristo no pão significa se comprometer a ser como Cristo no mundo, ou seja, através do serviço humilde. E essa ligação poderosa entre a celebração e a ação no dia a dia não passou batida pela igreja nos seus primeiros séculos. Pelo contrário, virou um pilar do ensinamento cristão. Grandes pensadores da igreja, como São João Crisóstomo, defendiam com toda a força que existem 2 altares, o altar da igreja e o altar das ruas, onde os pobres sofrem, e que esses 2 altares são um só. As palavras deles são um verdadeiro desafio. Elas nos provocam a enxergar que a reverência de verdade pela Eucaristia se prova no nosso cuidado por Cristo, que está presente nos pobres. E essa forma de entender as coisas lá do começo do cristianismo continua super atual e é a base da missão social da igreja hoje. Essa tradição segue viva. A teologia de hoje continua a explorar o que se chama de opção preferencial pelos pobres. De forma bem simples, isso quer dizer que a nossa comunhão com Cristo na Eucaristia nos empurra a colocar as necessidades dos mais frágeis em primeiro lugar. É como diz o Papa Francisco, a jornada da fé leva a gente diretamente do sacramento para a pessoa que precisa de ajuda. É uma passagem, um movimento. No fim das contas, a mensagem daquele milagre antigo ecoa até hoje com um desafio muito claro. A questão não é apenas receber o pão da vida, mas nos tornarmos esse mesmo pão para um mundo faminto.
Um pão que é partido e partilhado em atos concretos de serviço e de solidariedade.